Olá, mulher! Seja muito bem-vinda de volta ao meu canal. E agora são mais ou menos ali 3h30, 4 horas da tarde e eu estou simplesmente levando você junto comigo para uma tarde de gravações. É sábado, eu aproveitei a minha manhã para estudar, estive o tempo todo numa imersão, desde as 9 da manhã até agora há pouco. Então, eu resolvi utilizar o finalzinho da tarde para deixar alguns conteúdos gravados lá para o nosso Instagram. Eu estou assim estrupiada porque o primeiro conteúdo, que eu já gravei uma parte, na verdade, é para mostrar o impacto que uma imagem visual tem, um poder de comunicação efetivo e não apenas ali sobre um look bonito, tá? Então, eu quero trazer esse impacto para a pessoa que vai assistir o meu vídeo no Instagram. Então, é uma quebra de objeções, tem esse objetivo de quebrar objeções, porque muitas pessoas acham que a questão da consultoria de imagem é só para tratar ali modificações dos looks, mas na realidade é para você construir um posicionamento, para você construir uma comunicação, principalmente se o seu objetivo é ter um crescimento profissional. Então, antes de começar tudo, eu tento deixar tudo o máximo alinhado possível, para que eu não perca muito tempo pensando no que eu tenho que fazer. Às vezes surgem umas ideias, algumas modificações ao longo desse processo de gravação, porque o nosso criativo ele fica mais atento, né? Mas a princípio eu gosto de deixar tudo ali bem listadinho, planilhado, que eu quero fazer. Tanto a parte dos conteúdos em si, os temas que eu quero abordar, quanto também a questão do roteiro, porque assim, a gente segue um roteiro, porque se a gente não seguir, vai ficar gaguejando o tempo todo e no final não vai ser o conteúdo da forma que você espera, né? Então, eu sempre deixo, sim, um roteiro mais organizado, mais direcionado para aquele objetivo. Vocês, normalmente, a gente já tem um roteiro e eu costumo utilizar o meu iPad, ó. Eu deixo tudo bem anotadinho aqui no caso, são os temas do que eu vou abordar, vou compartilhar aqui com vocês. Aqui tem dividido pela rede social do que eu quero falar, inclusive, ó, coloquei agora, vlog, um dia de atendimento na consultoria de imagem comigo. Eu acho que isso daqui vai ser muito importante, gente, para vocês entenderem como é um processo de consultoria de imagem. E aí, é dividido pela rede social do que eu trabalho, e sobre cada rede social nós temos um tema, um assunto para ser falado. Depois disso, eu desenvolvo o roteiro sobre cada um desses temas para começar a conversar com vocês, para a gente ter uma ideia bem direcionada. Essas ideias, elas acabam surgindo durante a semana. Às vezes eu tô indo dormir, eu tenho uma ideia, eu falei, não, deixa eu anotar no bloco de notas, porque eu acho que fica muito mais fácil também, me ajuda muito na questão de organização, de otimização, de ser algo mais rápido, tá? Hoje vai demorar um pouquinho, porque eu vou acabar gravando aqui pra vocês, mas eu quero mostrar pra vocês o que eu costumo usar, tá? A gente tem a questão do iPad ali. Eu uso também o Apple Watch, porque ele consegue me ajudar no posicionamento da câmera e eu não tenho que ficar parando toda hora, levantando, indo ver se gravou ou não. Então, o Apple Watch, ele mostra direitinho, só que eu esqueci de carregar ele, então ele está carregando e depois que ele finalizar o carregamento dele, eu utilizo. Como ele está carregando hoje, então vai ser aquela questão de levanta e desliga a câmera e volta, liga a câmera, aquele looping infinito, né? Porque realmente, enfim, deu uma falha. Nós temos aqui esse tripé ele já está posicionado porque eu já gravei um take com ele. E o outro take vai ser o aparecendo arrumado. Então, eu deixo ele já na posição aqui, no local certinho do que eu vou usar, para que os cortes eles fiquem o mais direcionados possíveis. Como sou eu quem faço toda essa parte, então eu gosto de deixar o mais organizado possível mesmo, assim, para não me dar dor de cabeça. Aqui também nós temos uma softbox. Aí, deixa eu mostrar. Temos essa softbox que eu gosto de usar bastante, porque ajuda muito, muito, muito na iluminação. Mas hoje nós vamos usar a luz do dia, que está maravilhosa. Eu vou deixá-la ali no cantinho só para caso vier começar a escurecer e tudo mais. Aí a gente liga ela, mas a princípio vamos usar essa luz divina que está aqui. Outra coisa que eu gosto de fazer também é já deixar alguns looks separados. Aqui na cama, separei algumas coisas já. Vamos usar um coletinho. E depois que eu organizo toda essa parte do que eu tenho que fazer, do que eu tenho que vestir, eu vou para a parte de me arrumar, para tirar essa cara de exausta, de cansada, que ninguém é obrigado, gente. Então vamos lá comigo. Para maquiagem, vamos usar hoje esse protetor solar de alta cobertura, que ele é simplesmente maravilhoso e você consegue construindo camadas. Vamos usar também o corretivo Natura Una, que ele é perfeito. Temos aqui um gloss e um batonzinho, rímel,
blush, que não pode faltar, né? E tem também os pincéis e a escovinha, que é para colocar as coisas no eixo. Eu chamei vocês aqui porque a gente vai conversando e vai destrinchando alguns assuntos, né? Eu vou fazendo a maquiagem com vocês e vou contando um pouquinho sobre o que é empreender realmente dentro do digital, tá? Casos iniciantes, tá? Me considero iniciante porque vai fazer 2 anos que eu estou nessa área, atuando exclusivamente no modo digital. Então, tem as complexidades, né? Não dá, gente, para a gente levar a questão de empreendedorismo digital como algo muito fácil e tranquilo de fazer, que você vai começar e vai ficar multimilionário de hoje para amanhã. Não é dessa forma que acontece, tá? A gente entra numa certa ilusão e conforme você vai vivendo o processo do empreendedorismo, você vai entendendo que não é dessa forma que a banda toca. Enfim, é ótimo você empreender porque você aprende demais. É um processo de muito autoconhecimento, um processo de muito amadurecimento, que eu acho que todo mundo deveria passar para entender o lado empreendedor da coisa, sabe? Eu acho que a gente precisa entender como efetivamente funciona um processo dentro de uma empresa para que você tenha um conhecimento mais amplo e consiga efetivamente entender se isso é para você ou não, né? A gente acaba se frustrando se vai por um outro caminho que você não tem tanto conhecimento e acaba não trazendo o resultado que você espera. Então, empreender é basicamente você estar disponível para o seu trabalho até que ele comece a engrenar vendas e você consiga contratar outras pessoas para te auxiliar nessa jornada. A parte de criar conteúdos, de editar, enfim, é uma parte muito desafiadora porque a gente tem que entender pelo menos o princípio do marketing, né? Qual é o público que nós desejamos atingir? Qual é o posicionamento que eu gostaria de ter? Qual é o tipo de cliente que eu gostaria de atrair para o meu negócio, né? Então é uma fase bem complexa que até você conseguir estruturar tudo demanda bastante tempo. E aí, como nós somos empreendedoras, né, no caso, a gente não tem uma outra pessoa que consiga nos auxiliar nas gravações, nas postagens e tudo mais, então se torna ainda mais complexo, tá? Eu confesso que a minha vontade é delegar essa parte. Inclusive, já estou analisando algumas questões sobre isso, porque eu percebo que eu perco muito tempo criando posts e, enfim, editando, sendo que é algo que eu poderia, é um tempo que eu poderia estar distribuindo para outras funções que me ajudariam a crescer muito mais. Enfim, é um momento que eu realmente tenho pensado muito, porém eu também tenho muita dificuldade em delegar funções, porque não porque eu acho que a pessoa é incompetente, não vai fazer da forma correta, da forma que deveria ser feita, né? Mas porque eu acredito que ninguém faz tão bem quanto o dono do próprio negócio, sabe? Então eu tenho que quebrar essa objeção em mim para que eu consiga fazer com que o meu trabalho ele venha escalar, ele venha prosperar. Então, e eu sou uma pessoa muito difícil de confiar em outras pessoas. Então, deixar essa parte de atendimento, essa parte de criar funil com outras pessoas, tem sido algo que tem me deixado bastante pensativa e buscando ali quebrar essa objeção. É uma conversa que eu tenho diariamente comigo mesma, sabe? Eu sei que eu tenho que delegar essa função para que eu consiga efetivamente fluir, né? Fazer crescer e desafogar um pouco também. Então, é um momento, é um processo que eu estou fazendo fluir na minha cabeça e em algum momento isso vai dar certo. Algo que eu notei muito bem é que eu gosto de gravar sozinha. Eu sei que ele é mais complexo, eu sei que eu vou perder um tempo a mais, mas eu gosto de gravar sozinha, porque na minha cabeça já tá tudo minimamente calculado que eu tenho que fazer. Então, é muito mais fácil eu pegar para fazer do que delegar para outra pessoa e tentar colocar a minha ideia na cabeça dela, sabe? Então, eu prefiro particularmente fazer essa parte de gravações sozinha, pegar algumas referências também. Eu sempre gosto de pegar referências para que eu consiga otimizar essa parte, ser algo mais fácil, mais leve, que eu consiga fazer com um tempo um pouco menor, para que eu não passe o dia inteiro presa nisso. Como já tem um tempo que eu tô fazendo, então acaba se tornando meio que automático. Eu vou olhar para cá porque eu tenho um esteirinho aqui. Acaba se tornando meio que automático essa função. Então,
se torna automático, acaba se tornando fácil, né? Bom, por aqui eu já tá quase acabando a make. Eu gosto de fazer uma make leve, mas que ao mesmo tempo ela tenha seja refletida no vídeo, para não mostrar que eu tô 100% sem nada, sabe? Mas ao mesmo tempo a pessoa entende que é algo natural, algo mais levinho e mais tranquilo, que é algo ali realmente do dia a dia, sabe? Não adianta ficar pesando demais, porque você não vai conseguir sustentar isso por muito tempo. Então, essa é a mensagem que eu quero trazer. Praticidade de uma mulher que consegue ter ali 15 minutinhos diários para levantar a autoestima, colocar o pingo nos is e fazer o que precisa ser feito. Aqui, gente, eu adoro esse processo de autocuidado, maquiagem, porque parece que me revigora, sabe? Colocar um lookinho mais arrumado, colocar ali as coisinhas no lugar, porque eu me sinto mais viva, então eu me sinto com uma potência mais elevada para se trabalhar, sabe? Então eu gosto bastante desse processo aqui de me montar, de ficar mais arrumada. De me arrumar aqui, eu vou deixar para soltar o cabelo depois, porque tá muito calor e finalzinho de tarde tá um tempinho mais abafado, sabe? Então eu vou deixar para soltar o cabelito depois e eu vou me trocar agora. Vem comigo. O look que vamos pôr agora é esse coletinho aqui, basiquinho, que eu acho que vai fazer total sentido com o vídeo que eu quero fazer. E vamos de calça jeans. Gente, essa calça é a minha favorita da vida, maravilhosa. Perfeita. Eu gosto da lavagem dela, do caimento, enfim. Vou colocar aqui no corpo e vou levar vocês para ver comigo. Olha só que graça de look. Um coletinho no off, uma calça jeans basicona, mas com um recorte maravilhoso. Falta eu colocar sapato, mas como nós vamos gravar sentada nesse primeiro momento, então não adianta eu colocar, porque eu vou ficar nesse sobe e levanta, né? Vou pegar meu outro celular, colocar ali para gravar, para que vocês consigam acompanhar esse processo. Bom, meu outro celular tá ali me gravando, eu vou me posicionar, organizar direitinho, do jeito que eu quero. Opa, caímos por aqui. Jesus, microfone, tá vendo? Acontece dessas. E aí, pode ser até que o áudio tenha dado uma abafadinha aí pra vocês. E aí, colocando aqui, a gente começa a gravar direitinho. Eu fico com o iPad ou com alguma anotação, alguma coisa que eu consiga lembrar efetivamente do que eu tô fazendo. Então, para que eu consiga acompanhar o meu roteiro, os cortes que eu quero dar, deixar tudo o mais direcionadinho possível. Então, ele fica sempre no meu cantinho, evita aparecer nas gravações, mas às vezes acaba acontecendo. Vamos lá, então. Cabelito. Aqui. Tava assim, acho. E agora, como você me julga? E agora, como você me julga? Com certeza agora você já tem uma outra... Jesus! E agora, como você me julga? Com certeza, neste momento, você já tem uma opinião completamente diversa daquela primeira mulher que apareceu para você. Agora, imagine só o que isso faz dentro do seu campo profissional. Você pode ser reconhecida como uma autoridade ou como uma mulher desorganizada, preguiçosa, cansada, que não está disposta, como uma mulher segura, empoderada, de poder, que tem potencial e competência, ou como aquela que vai ser usada apenas ali para tampar buracos. Quem que você deseja ser? Gente, parece fácil, mas é difícil, tá? É complicado. Quer comer? Ai, e a gente come o cabelo, suja a maquiagem, é uma loucura. Gruda cabelo na boca, é um bate-boca, uma loucura, um processo. Amiga, agora eu tô aqui com um outro look, uma outra parte de cima, porque simplesmente aquela que a gente usou no começo não deu certo. Não deu certo. Ele estava apertando meu seio, eu tô naquela fase ali que tá pra vir, não vem, e fato é que eu estou inchada. Então, tive que pegar uma blusinha mais larguinha, só que como ela é mais decotada, acabei colocando uma segunda pele aqui, né? E agora, eu já gravei 2 vídeos com esse look,
Então, estou indo para o terceiro, estou vendo aqui naquele meu rascunho que eu falei pra vocês, e vou ter que trocar de look de novo. Só que eu acho, ó, que eu tô em dúvida sobre qual dos dois primeiros eu começo a gravar. Eu tô querendo criar um quadro no Instagram sobre looks que eu não usaria nem sob ameaça. Porque, gente, tem uns looks que sai misericordioso. Só Deus pra ter piedade, viu? Então eu queria fazer uma ideia, algum vídeo relacionado sobre isso, mas que fosse algo fixo, entendeu? Então eu precisaria gravar pelo menos uns 3 ou 4 para já ficar livre no mês sobre esse tema. E estou pensando em fazer também sobre tipo, se você se veste assim, você está comunicando tal coisa. Se você se veste, por exemplo, com um blazer vermelho, você está comunicando, sei lá, autoridade ou criatividade, porque depende muito da composição num todo. Então, tô um pouco em dúvida sobre qual dos dois eu vou gravar primeiro. Eu acho que eu vou gravar, pensando aqui, numa questão de agilidade mesmo, para conseguir deixar uma agenda bem montadinha. Eu acho que eu vou gravar looks que eu não usaria nem sob ameaça. Porque aí eu faço 3 ou 4 looks por vídeo e eu consigo deixar aí um mês de conteúdo já fechadinho com esses conteúdos fixos, entende? Então, acho que eu vou fazer isso, vou trocar só a parte de cima, porque o que eu vou gravar aqui vai ser mostrado só daqui pra cima, então vou fazer essa mudança. Parece que eu gravei vários dias, mas na verdade eu gravei 4, 5, 6 conteúdos num único dia só, então a gente acaba mudando a roupa pra não ficar aquela sequência repetida e chata. Pronto, amigas, já troquei a parte de cima, coloquei um outro acessório pra chamar mais atenção, porque a blusa é mais basiquinha. E vou aqui erguer o tripé junto com vocês, porque agora nós não vamos gravar sentadas ao chão, nós vamos gravar, dá pra ver? Na minha banquetinha aqui. Então, vou ficar sentada e vou tentar posicionar mais ou menos a altura que vai ficar. Ó, já tá alto, tá vendo? Então, tenho que abaixar um pouquinho aqui, pra gente ficar mais equilibrado. Então, vou ficar mais ou menos nessa posição aqui, conversando com as minhas seguidoras. E é isso, gente. Vou tentar posicionar vocês pra que vocês consigam acompanhar também. Mas eu acho que a luz vai ficar meio ruim porque já está escurecendo por aqui. Então, me perdoem a qualidade se vier reduzir, tá? Looks que eu não usaria nem sob ameaça. Vamos lá de novo. Looks que eu não usaria nem sob ameaça. Looks que eu não usaria nem sob ameaça. Já gravei a parte 1 de looks que eu não usaria nem sob ameaça. E tô aqui comendo cabelo porque eu falo pra vocês, gente, não dá, não é perfeito. Eu não tô achando. Ah, achei. E agora eu vou trocar de look de novo. Vou colocar essa camisa aqui, deixar ela com ar um pouco mais despojado, tirar esse lado mais formal dela, pra gravar a parte 2 de looks que eu não usaria nem sob ameaça. Gente, eu amei fazer, ficou muito engraçado. Eu achei, assim. Coloquei minha opinião real ali, sabe? O meu posicionamento. Que eu não usaria nem que me pagasse. Tudo, né? Que me pagasse nem sob ameaça. Looks que eu não usaria nem sob ameaça. Amigas, realmente vamos ter que parar as gravações por aqui. A minha ideia era fazer pelo menos mais uns 2 vídeos, mas tá baixando a iluminação, vocês estão vendo que tá ficando mais dourada a cor. Então eu tenho a iluminação aqui, a iluminação em cima, mas mesmo assim, como tá fechando o tempo já, a gente não consegue fazer boas gravações, que fique com uma iluminação legal, que a gente consiga editar, né? Então, a gente para por aqui. E também meu celular, ele tá aqui com 1% de bateria, então não teremos muito o que fazer. Eu tenho que deixar ele carregando, enfim. Eu vou mostrar pra vocês como que eu edito. Eu vou usar o iPad agora pra gente fazer algumas edições nele e mostrar mais ou menos como que fica pra vocês. Olha só, amigas, aqui temos uma gravação pra eu mostrar pra vocês a importância de usar um cinto no look e a diferença que ele traz. Então aqui, quando eu quero fazer uma edição mais caprichadinha, aqui nesse caso, eu tive que fazer com camadas, né? Então, eu sempre adiciono essa camada quando eu quero fazer algo que cause um impacto e que eu tenha que mostrar a diferença entre uma peça e outra. O problema é que eu ainda não sei editar perfeitamente. Vocês podem perceber que tem alguns ruídos, algumas coisas aqui. E isso tem relação também com o meu posicionamento,
onde eu estou. Mas é algo que dá para as minhas seguidoras entender o que eu tô fazendo e consigo trazer essa dinâmica para se tornar algo mais educativo mesmo, para que elas consigam entender o que a gente consegue fazer com o cinto ou com qualquer outro acessório que eu estiver mostrando. Eu gosto de colocar narrativas também, o meu áudio falando, olha só. Sim, então é um excelente acessório que vai trazer acabamento para o look, mas além disso ele é ideal para quem deseja marcar e afunilar a cintura. Porque daí eu consigo prender a atenção dela duas vezes, pela imagem e pelo áudio. Então eu acabo utilizando também algumas gravações de vozes minha para que a gente torne isso ainda mais dinâmico e muito mais com aprendizado, tá? Normalmente eu coloco legenda, mas nesse caso aqui, como eu quero mostrar bem a dinâmica do look, eu não coloquei legenda. Elas têm que realmente prestar atenção aqui e, consequentemente, a gente acaba prendendo a atenção dela nos Reels e aumentando o nosso engajamento, né? Bom, mulher, não dá pra eu compartilhar aqui todas as edições dos vídeos que eu gravei, porque eu também não vou conseguir editar todos agora. Tá ficando tarde, eu estou ficando com fome. Então, eu prefiro finalizar para fazer um pouco mais com calma, para que eu consiga colocar todos os detalhes que eu quero dentro desse vídeo e alcançar o meu objetivo, que é realmente levar conhecimento para outras pessoas através do Instagram. E eu gosto de trazer um pouco mais sobre a realidade do que é gravar vídeo, do que é empreender, porque às vezes as pessoas elas ficam presas numa caixinha esperando que basta você ter um CNPJ ou basta você criar um Instagram, falar que tá vendendo alguma coisa, mas na realidade, infelizmente, não é bem assim que funciona, a gente tem que estruturar muitas coisas. E uma delas é a produção de conteúdo, que demanda tempo, é cansativo, então vocês acabam vendo ali conteúdos que são de 30 segundos a 1 minuto e que demoram pelo menos 2 horas. Olha só, a gente começou a gravar às 3h30, são 6h07 agora. E, enfim, gente, e acabou que foram alguns vídeos, sim, eu fiz bastante vídeos, eu acho, mas assim, ainda assim é um tempo que a gente acaba ficando presa, tendo que desenvolver outras questões, porque demanda, né? Então não temos muito o que fazer, não tem muito para onde fugir. Então empreender é isso, é ter coragem, é levantar, cair diariamente, correr atrás, buscar clientes, criar conteúdo para esses clientes, dar atenção a esses clientes, ter a parte burocrática de contabilidade, de administração, do que é uma empresa, por menor que ela seja, ela tem que ter esses encaminhamentos. Então, não vão na ilusão de achar que é fácil, que é tranquilinho, porque não é, mas vale a pena sim, vale muito a pena. Então é isso, maravilhosos, vou encerrar aqui com vocês, vou ir comer, mas antes eu quero muito agradecer por você que chegou aqui até o final. E se você gostou desse vídeo, não deixe de deixar aqui o seu like, o seu comentário, de se inscrever no canal, trazer para mim ideias do que você gostaria de acompanhar aqui, para que a gente tenha mais essa conexão, esse bate-papo, essa conexão de amiga mesmo, tá? Então é isso, eu espero muito que você tenha gostado e até o nosso próximo vídeo.